Boa noite, meu nome é Lucas Rodrigues, sou jundiaiense, tenho 24 anos, sou torcedor do Paulista Futebol Clube. Por que ser torcedor do Paulista? Eu acredito que as minhas raízes aqui em Jundiaí, meu pai era torcedor, ele que me levou pela primeira vez ao estádio. Nós disputávamos a época a Série A2 do Campeonato Paulista, que nós estamos disputando agora de novo. Era um jogo contra o América de Rio Preto, o Neto jogava no time e nós empatamos em 2-2 e eu perdi o gol de empate porque não tinha altura suficiente para enxergar por cima do murinho da arquibancada, a gente já estava indo embora. Foi no último lance da partida. Desde aquele jogo eu nunca mais vou embora antes do apito final. A primeira vez que eu fui no estádio Jaime Sintra não foi para ver um jogo. Eu fui com um grupo de crianças do Brendac, que é um grupo de assistência a criança com câncer. Minha tia era voluntária, acabou me levando ao estádio. Naquele momento a gente teve contato com a estrutura do clube em si, né? Embaixo da arquibancada ali, sala de troféus, algumas partes da administração do clube, refeitório. Depois nós descemos pro gramado, batemos bola no gramado ali, conhecemos alguns atletas. Entre os atletas na categoria de base ele estava, por exemplo, o Nenê, que hoje joga no Vasco. Tem imagens daquele dia lá. E tem uma foto no vestiário com o Wagner Mancini, que foi nosso treinador na Copa do Brasil em 2005. Na verdade ele treinou o clube por mais de 3 anos. E que naquela época ele era o nosso capitão dentro do gramado. Ele era jogador ainda, meio-campista. Um dos bons meio-campistas que eu vi jogar aqui. Torcer para um time de menor expressão é isso, né? É comemorar as coisas pequenas, tá sempre comemorando, na verdade, né? Cada ano que a gente consegue disputar de novo um campeonato é uma vitória pra gente. As coisas eram diferentes. Em 2005 nós disputávamos a Copa do Brasil pela primeira vez na nossa história. E naquela época a gente jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. A história tinha começado, na verdade, no ano anterior, que o time foi vice-campeão paulista, sob o comando do Zete. Quando o Zete saiu, veio o Wagner Mancini. O Wagner Mancini já então não tinha parado de jogar, foi convidado pela diretoria para voltar ao Paulista, mas para voltar como treinador, não mais como jogador. Ninguém nunca imaginava que a gente pudesse chegar longe na Copa do Brasil naquele ano. Como já disse, era a primeira participação nossa na história no campeonato, e um campeonato difícil, né? Um campeonato grande e que dá vaga para a Copa Libertadores. Logo de cara a gente foi sorteado para jogar contra o Glória de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Não sei qual foi a questão aí, mas acabou que trocaram o nosso adversário, mudou o representante do Rio Grande do Sul. A Federação Gaúcha indicou o Juventude de Caxias para ser nosso primeiro adversário. Fomos lá, entramos como franco atirador, né? Entramos na disputa contra o Juventude, ganhamos de 1-0 aqui com gol de pênalti no finalzinho, aos 47 do segundo tempo, gol do Davi. Festejamos, lógico, a vitória, né? Legal pra caramba. E acabamos indo pra Caxias do Sul do mesmo jeito, fomos como franco atirador. Voltamos de lá, ainda saímos na frente no placar com o gol do Jefferson. Voltamos com um empate 1-1, classificado para a segunda fase. Já tava de bom tamanho, né? E se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão, e não vem dizer que não. Na segunda fase a gente ia pegar o Botafogo. O primeiro jogo também de Nova Jundiaí. Acabamos empatando 1-1. Falando, putz, agora a vaca deitou, né? Não tem como ganhar do Botafogo no Maracanã. Não precisamos ganhar, acabamos empatando em 2-2 e fomos para a terceira fase da Copa do Brasil, oitavas de final já. Eu lembro desse jogo do Botafogo, eu estava na casa dos meus avós e estava passando algum jogo na TV, que eu não me lembro qual. E a gente tentando ouvir pelo rádio, estava uma chuva aqui em Jundiaí, se não me engano, esse dia. E tinha algum problema no rádio do meu avô, a gente não conseguiu ouvir com muita clareza. Então quando pintava a bolinha lá na TV, a gente, putz, e agora? E o Paulista ficou 2 vezes à frente do placar, se não estou enganado. Acabamos empatando em 2-2, classificamos por gols fora. Nas oitavas de final Internacional.
Porto Alegre, outro clube de Série A, né? A partir das oitavas de final é sorteio, né? Era sorteio no mando. Então a gente jogou em Porto Alegre e perdemos por 1-0, gol de falta do Jorge Wagner. Na volta em Jundiaí, o jogo foi no dia 5 de maio de 2005, 5/5/5, meu aniversário de 14 anos. E acabamos ganhando esse jogo com um gol no finalzinho. Se não me engano, o Juliano fez o gol, ele tinha acabado de chegar no clube, treinou naquela semana e já entrou para jogar. Nós ganhamos de 1-0 e o jogo foi para os pênaltis. E aí o Rafael era aniversariante, ele pegou um dos pênaltis. No final tava 4-2 pra gente, o Inter precisava fazer e nós erramos o próximo para ter sequência, né? Para ir para as cobranças alternadas. Perdigão foi pra batida, ele bateu, ela pegou no travessão, pegou dentro do gol, a bola saiu. O juiz não deu nada. Ele hesitou, na verdade, né? O Rafael Bracali já levantou, tirando a camisa, saindo correndo. Ele apitou, deu a vitória pra gente. Foi um dos momentos que eu mais tenho nítido gravado aqui, só que eu juro que na minha memória aquela bola bateu fora. Nas quartas nós tivemos um alvinegro pela frente, o Figueirense, que tinha acabado de eliminar o Corinthians. Figueirense, outro time de Série A, quartas de final do torneio nacional que dá vaga na Libertadores. Era um negócio difícil de imaginar, de ter a dimensão na hora que ele estava acontecendo, né? Também não podia perder o jogo, acabei conseguindo um contato com um cara que estudava comigo, morava próximo do estádio, eu sempre morei muito afastado do estádio, então consegui falar, mãe, eu vou dormir na casa dele depois do jogo, a gente vai junto, a mãe dele leva, o pai dele busca, um negócio assim. Acabamos que nós fomos sozinhos, voltamos sozinhos, mas pelo menos era mais próximo do estádio, né? Não precisava depender de transporte público. E contra o Figueirense também jogamos o segundo jogo aqui. Acabamos perdendo em Florianópolis por 1-0. Ganhamos aqui por 1-0 também. E mais uma vez a gente foi para a fase seguinte nos pênaltis. Foi emoção de novo. Ganhamos de 3-1 nos pênaltis. Esse daí, acho que era o Edson Bastos, o goleiro deles. Era um goleiro que eu tinha pra mim, que era um baita goleiro à época, só que ele não pegou nenhum. Nós ganhamos deles e fomos pra semifinal. Semifinal não pude assistir porque tava chovendo pra caramba, então não consegui o aval pra ir até o estádio. Isso daí é uma das poucas, uma das vezes que eu me arrependo de não ter sido rebelde também. Eu queria estar lá. Esse jogo foi um jogo sensacional, mais um clube de Série A, o Cruzeiro. Tinha também um timaço, o Fred foi artilheiro da Copa do Brasil daquele ano, fez 14 gols, se não me engano. Um dos gols foi aqui em Jundiaí contra a gente, o outro ele fez lá em Belo Horizonte na volta. E a volta no Mineirão talvez seja o jogo mais emblemático da campanha toda. Foi um jogo que o Cruzeiro ensaiou durante a semana toda, uma pressão enorme que faria a torcida que compareceu de fato em massa no Mineirão. E só que no final das contas acabou que quem gritou mais alto foi a torcida do Galo lá dentro, em pequeníssimo número, claro, né? E aí vem uma das histórias, mas também que são bastante repetidas por aí, né? O Wagner Lopes era auxiliar técnico do Wagner Mancini, e no intervalo da partida desceu os vestiários com 3-0 na cabeça. O Wagner Lopes reza a lenda que escreveu na lousa ali, né? O placar de um jogo que tinha sido naquela tarde pela Liga dos Campeões. Foi a final da Liga dos Campeões daquele ano. Foi na Turquia, né, Istambul, Liverpool e Milan, que o Milan estava ganhando por 3-0, o Liverpool acabou empatando em 3-3 e levou o título depois nos pênaltis. Então ele escreveu o placar desse jogo na lousa ali no vestiário. Os atletas entenderam o recado, né? E voltamos para o segundo tempo, jogamos muita bola. Isso daí eu estava ouvindo pelo rádio, também não passou na TV, eu estava isolado no fundo de casa, roendo unha, socando sofá, socando parede. E o Christian depois jogou no Atlético Paranaense, Flamengo, fez bastante história no Corinthians, jogou no Fenerbahçe e voltou agora para o Corinthians. Ele começou ali os chutes de fora da área dele, ele fez 2 gols e a gente já estava na final da Copa do Brasil. Mais uma vez, é muito difícil de mensurar quando você está vivendo isso, né? A emoção de ser torcedor e você, putz, meu time está na final,
nós temos uma chance real de ganhar isso aqui. Aí vem o sorteio e a gente vai pegar o Fluminense, mais um time de Série A, e fomos sorteados para mandar o primeiro jogo em Jundiaí. Não posso perder, perdi. Não consegui ingresso pro jogo, fui comprar ele ainda não era bem cedo ainda, não tinha muito tempo ainda de venda de ingresso. Não consegui ingresso pra final, mas aí assisti pela TV. E fomos pro Rio de Janeiro com 2-0 de vantagem, passo cadeado lá atrás e foi o que aconteceu. Rafael fez um jogaço, o Dema jogou demais, o Hever também jogou muito aquele jogo. Nosso time todo foi muito guerreiro, né? E acabamos segurando o 0-0, apesar de... Foi uma pressão meio desordenada do Fluminense naquele jogo, mas a apreensão é evidente, né? Todo mundo roendo unha, mas a partir do momento que a gente passou, eu acho, do Internacional, eu comecei a acreditar. É muita emoção, né? A cidade virou uma festa e tudo mais. Só que o clube capitalizou muito pouco desse sucesso, né? Desde esse time de 2005, depois nós disputamos a Copa Libertadores em 2006, sem patrocínio, Master. Não conseguimos capitalizar esse sucesso nem à época, muito menos fazer com que esse sucesso ele valesse de alguma coisa para um aumento, por exemplo, de base de torcedores, para fidelização dos torcedores que já existiam. Não houve nenhum aumento de estrutura significativa no clube para futuras gerações que viessem administrar o clube, para futuros jogadores que viessem defender o clube. Não houve não se aproveitou esse momento. Lógico, sempre a administração sempre foi muito amadora, até hoje ela é, mas dava para fazer melhor, sabe? A gente lamenta muito porque dava para ter sido feito alguma coisa a partir dali. Uma pena realmente não ter capitalizado o sucesso, mas valeu muito a pena poder ter vivido ele, desfrutado dele um pouquinho, né? Mesmo que a relativa distância como torcedor. Lance uma passagem, o tabuleiro causa medo. Teu olhar é um desenho do desespero e já era. Tua rainha tá ciscando, já era. Vai cair o rei.